Olá, bom dia pessoal, aqui é o professor Ed Carlos do Seja Deputado Guilherme. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, espero que todos estejam bem, se cuidando, porque ainda não estamos para brincadeira, só saiam em caso de emergência, se acaso puder ficar em casa fique, se não use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, certo? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da gripe espanhola. Que foi a gripe espanhola, o que ela representou no mundo, certo, pessoal? Mas antes da gente começar a falar da gripe espanhola, a gente tem que pegar e falar assim um pouquinho qual é a diferença entre surto, endemia, epidemia e pandemia. Um grande exemplo que a gente pode falar, quando a gente fala surto, surto é quando uma determinada doença ela vai se propagar numa região específica, uma micro-região, como se fosse no bairro. Então, surto é quando ela cresce em um determinado bairro, não sai dali, certo? Endemia já é quando é uma doença, ela surge com frequência, ela está com frequência em uma região específica do país. Ela cresce, ela está só ali e ela ocorre com frequência em determinada região. Um grande exemplo seria a febre amarela que acontece lá na região norte. Toda vez que você vai ter que viajar por norte, você tem que tomar aquela vacina antes de ir para lá, porque a incidência de ter casos de febre amarela na região norte é grande. Então isso daí já não é mais um surto, já é uma endemia, é uma região endêmica, porque sempre ocorre com frequência essa febre amarela, certo? Agora, quando a gente fala em epidemia, epidemia é aquela doença que ela ocorre tanto numa escala municipal, estadual e nacional. Então, elas são determinadas doenças que ela vai crescendo em determinado local e depois passa de uma cidade para outra, depois passa para um estado para o outro, depois quando vê ela está nacionalmente. Isso é uma epidemia. Agora, quando a gente chega na pandemia, pandemia já é aquela do pior dos cenários. É quando a doença ela já passou de uma determinada região, de um determinado país e passou para vários países. Certo? Um grande exemplo disso é que foi em 2009 com a gripe suína, ela passou de epidemia para pandemia em 2009, porque ela atingiu os 6 continentes. Em março agora, dia 11 de março, aqui no Brasil o primeiro caso do Covid-19 é 26 de fevereiro, mas dia 11 de março a OMS já declarou que não era mais epidemia, era uma pandemia, porque já estava chegando em todos os continentes. Para isso, para a gente ver a diferença de surto, endemia, epidemia e pandemia, a gente pode agora... Então, pandemia é o pior dos cenários, é quando atingiu todos os continentes, certo? Agora a gente chegando na gripe espanhola, vamos falar então agora da gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma gripe causada a tese mais aceita pelo vírus influenza. Ela ocorreu entre 1918 e 1919 e a propagação dela, a tese mais aceita, que ela foi por conta da movimentação dos soldados no final da Primeira Guerra Mundial. Um dos primeiros casos que se houve, que foi contestado, foi numa base americana no estado de Kansas. Um soldado ficou, dia 11 de março de 1918, ele ficou doente. Aí depois, semanas depois, já tinha mais de 1.100 soldados infectados. Então, com essa movimentação de soldados ao final da Segunda Guerra Mundial, foi onde se propagou. Uma vez ele instalado na Europa, ele começou a se propagar por vários países ali na Europa. Mas por que é chamado gripe espanhola? Sendo que quando ele fala gripe espanhola, não quer dizer que essa gripe nasceu na Espanha. Foi onde começou. Não. Ela nasceu, a tese mais aceita, como eu já falei, é que com os primeiros casos foi nos Estados Unidos. Lá um soldado depois passou para vários soldados. Mas por que é gripe espanhola? Porque a Espanha ela não estava participando da Primeira Guerra Mundial. Então a Espanha, a imprensa, ela foi a única que começou a falar dessa gripe na sua imprensa e começou a propagar essa notícia pelo mundo. Por que os países participantes da guerra não queriam falar sobre essa gripe? Porque eles não queriam proteger sua população e também evitar que seus soldados ficassem com medo de ir para a batalha.
Então, os países que estavam participando da Primeira Guerra Mundial, eles não quiseram falar. E a imprensa espanhola, por não estar participando da guerra, só noticiando o que estava acontecendo, ela começou a propagar isso para o mundo. Então, por isso que ela virou gripe espanhola, porque a imprensa espanhola que acabou divulgando essa gripe, essa pandemia no momento lá, certo, pessoal? No Brasil, ela vai chegar em setembro de 18. Setembro de 1918. Por que ela chega no Brasil? Por causa de uma embarcação que saiu da Europa, saiu da Inglaterra, passou por Lisboa, Recife, Rio de Janeiro. Então, essa movimentação, por isso que quando eles falam hoje que fechou a fronteira para não deter, porque passa mesmo. Esses vírus ele passa de pessoas para pessoas, de locais para locais. Quando você vê uma embarcação com 2, 3 mil pessoas, já passou para várias pessoas. Aí quando embarca, chega num determinado local de um país, ele também vai passar para as pessoas daquele determinado país. Certo, pessoal? Então, nesse primeiro momento, é para a gente entender mais ou menos aonde surgiu, o que foi essa gripe espanhola, o porquê do nome da gripe espanhola. Certo, pessoal? Então, num próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre o tratamento dessa gripe espanhola. Só para finalizar, aqui no Brasil, ela foi estimadamente 35 mil mortos, isso para aquela época de 1918, início de 1920, setembro de 18 a início de 20, isso é um número grande. O Brasil, todas as regiões do Brasil foram afetadas e teve uma média de 35 mil mortos. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado, fiquem bem, isso é mais a título de informação mesmo. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre o tratamento dessa doença. Um grande abraço, fiquem bem, ótimo final de semana a todos.